Olá, pessoal que acompanha a TV Radiotech. Vamos dar início agora a mais uma edição, ponto e vírgula, onde vamos debater sobre como o governo deixa de informar o total de mortes e casos de Covid-19, onde também vamos falar sobre os bens que a pandemia está proporcionando para o mundo. Eu sou a Elane Grazielli. Eu sou o Caio. O Brasil restringiu a divulgação de dados sobre o impacto do novo coronavírus no país. O Ministério da Saúde deixou de informar o total de mortes e o total de casos confirmados do Covid-19 durante a pandemia. Outra alteração é que o boletim, ao invés de ser divulgado às 17 horas, passou para 19 horas, depois por volta das 22 horas. A divulgação nesse horário começou sem que o Ministério da Saúde desse ao menos uma justificativa para essa mudança. Além disso, o portal do governo federal, que traz os números da pandemia no Brasil, saiu do ar no dia 6 e só voltou por volta da tarde do dia seguinte. No entanto, o portal retornou reformulado, pois não havia mais a soma dos números de casos e mortes, apenas registros diários. A justificativa do governo é que, ao invés de acumular dados, além de não indicar que a maior parcela já não está mais com a doença, eles retratam o momento do país. Bom, a narrativa que o presidente tenta vender desde o início da crise é que o grande inimigo do país não é uma pandemia assassina transmitida por contato social, e sim as ações dos governadores e prefeitos para reduzir a velocidade do contágio. Jair Bolsonaro, mais conhecido como o mito por alguns brasileiros, se negou a responder à pergunta de um jornalista sobre a quantidade de mortes por Covid-19 e falou: "Eu não sou coveiro." Chamou a Globo de TV funerária, chamou o coronavírus de gripezinha, falou que a pandemia era uma fantasia da mídia e ainda disse para a população enfrentar o vírus como homem. Não só esses, como os mais variados termos que ele já falou em algumas entrevistas, além de serem ignorantes, são desrespeitosos ao que o país está passando e está enfrentando. Então, demos a entender que se para você ser um mito, você precisa desrespeitar uma pandemia que matou milhares de pessoas por volta de todo o mundo e agir com ignorância num momento tão difícil em que estamos vivendo. Então, parabéns ao presidente, pois ele está realmente exercendo a ótima função de um mito. Sabemos também que nos causa muita preocupação quando não se é emitido os dados do total de mortes de Covid-19, porque as pessoas acabam pensando que o número está reduzindo e que por conta disso vê a situação da pandemia como algo desnecessário, no caso o isolamento social, e acabam saindo para as ruas e facilitando mesmo a questão do contágio do Covid-19. Bom, é mais uma amostra do tamanho da responsabilidade, vinda não só do presidente da República do nosso país, mas de boa parte do governo. O nosso grande presidente, o mito, acha que tudo gira em torno dele e que os governadores são o mal da nação, sendo que o vírus já mostrou o poder letal que ele tem e que ele consegue sim exterminar boa parte de uma população
com o tamanha responsabilidade. Como ele, sendo nosso líder, ele deveria ser a pessoa que teria que tomar as decisões mais cabíveis para salvar vidas. Não apenas para continuar com seu mandato, que na minha opinião é um mandato de terror, um quase ditador no poder, com muita responsabilidade, arrogância, ignorância e que não enxerga o vírus do tamanho que ele realmente é. Uma prova disso é o fato dele pedir para apoiadores invadirem hospitais de campanha para ver se realmente existem vítimas, porque na cabeça dele os números vindo de cada estado são maquiados pelos governadores e prefeitos para conseguir destruir a campanha e o mandato dele. Mas não, o vírus está aí, já mostrou não só no Brasil, mas em diversos países, diversas grandes nações, tanto da América, quanto da Europa, quanto da Ásia, que ele, sim, ele mata, sim, ele é fácil de se transmitir e sim, não existe nenhum tipo de cura. O único meio da gente poder e conseguir vencer esse vírus é com isolamento social, algo que o Bolsonaro é totalmente contra e é algo que ele banaliza bastante. E na minha opinião, se continuar com isso, a gente vai ser excluído não só dos planos de combate ao vírus pelo fato das vacinas de outros países, também vamos ter uma bastante perda do ano, né? Já estamos perdendo bastante na economia, educação e outros diversos termos. Essa pandemia vai durar ainda mais e quando acabar o nosso governo, e não só, diversas outras áreas, vão estar um caos. Então, na minha opinião, para começar, vamos enfrentar o vírus e quando isso acabar, vamos ter que enfrentar o pior vírus, que é o Covid-19, ou seja, enfrentar o nosso grande e bom mito. E outro descaso, né, é o fato de que ele não respeita nenhum tipo de âmbito e acaba meio que prejudicando não só a nós, na nossa população, mas a tudo que se encontra no nosso país. Até a nossa maior riqueza, né, que é a natureza, ele meio que prejudica com as liberdades que ele dá para diversos ministros que também têm um nível de responsabilidade e de completa descompromisso igual ele. Mas a pandemia veio causando bons e más pontos na natureza. Alguns que podem ser apontados de bons é a diminuição de efeitos como gases e poluição, tanto poluição atmosférica quanto poluição em rios e mares. Se for ver, tem gente lá na Ásia que consegue ver a montanha, o Himalaia, que em outros tempos era praticamente impossível de ser visualizado a uma certa distância, e hoje já consegue ver. São Paulo teve uma redução enorme no número de gases liberados no céu. As águas em Veneza estão limpíssimas, como alguns rios aqui nos litorais brasileiros. Dá para ver diversos animais, não só terrestres, mas como aquáticos, visitando certos pontos próximos à cidade. Então é um bem enorme o que a pandemia trouxe, mas também tem a irresponsabilidade do ser humano que causa muita dificuldade. E o mal que a pandemia trouxe para a natureza é um grande nível, não só de pessoas em casa utilizando da energia elétrica e da energia de gás, que são as duas maiores e mais importantes para a sociedade, também como o descarte irresponsável e errado de equipamentos de proteção, como máscaras, luvas e outros objetos, como óculos e tudo mais, descartados em qualquer lugar, de qualquer maneira, acaba poluindo bastante a natureza, não só poluindo, mas também espalhando a contaminação e acarretando ainda mais o nosso país, né, e também no mundo, porque se for pegar, não só aqui no Brasil está acontecendo isso, mas em todo o território mundial está tendo diversos fatores que estão acarretando bastante. Sim, além de os animais terem mais tempo de se reproduzirem sem que o ser humano acabe tendo a vontade de acabar com a espécie ou algo do tipo, sabemos que nós, seres humanos, somos um dos principais causadores da poluição em todo o mundo. Não é à toa que com as nossas ações, com indústrias
com os veículos automotivos, dentre outros fatores em que a gente acaba gerando e acaba poluindo o planeta, acabamos causando o aquecimento global, as mudanças climáticas, a poluição do meio ambiente, dos ares, ocupar realmente a nossa mente com algo construtivo. E também é de se apontar que, pela falta de emissão de gases, os raios solares continuam entrando e continuam entrando com mais força, né? Estão vindo mais fortes para o nosso planeta e isso está causando o aquecimento. A poluição atmosférica, por parte, a diminuição dela não é totalmente positiva, porque alguns gases emitidos no nosso céu, na nossa atmosfera, ajudavam na barreira, né, na camada de ozônio, a combater os raios solares que entravam e aumentavam tanto a temperatura do nosso planeta como o descongelamento das geleiras e tudo mais. Então, a pandemia, ela vem com diversos pontos positivos, sim, mas ela também vem com diversos pontos negativos. E boa parte dos pontos negativos que a pandemia trouxe tem a ajuda do ser humano. O ser humano dando mais uma prova que necessita de mais educação, de mais respeito pelo seu maior bem e, digamos, a sua vida que vem da natureza. Bom, galera, e é isso. Chegamos ao fim de mais um vídeo. Espero que todos tenham gostado. Tenham uma boa noite e não se esqueça de se inscrever e deixar o like. Tchau. Tchau, tchau. Eu vou te tirar da transmissão, infelizmente. Tá bom. Falou.